Sejam todos bem-vindos ao Memorial do Chagas. Eu me chamo Sofia e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e da minha família. A minha pré-história começa com os meus avós paternos. Eles são pernambucanos e vieram para São Paulo em 1970. Mas eles só se casaram em 1971, em Pernambuco. Eles vieram para São Paulo, depois voltaram para Pernambuco e se casaram, quando minha avó tinha 15 anos. E aí eles voltaram para São Paulo de novo e daqui não saíram mais. Em 1992 eles tiveram um primeiro filho, que é o meu pai. Depois de um ano tiveram a minha tia e depois de 10 anos tiveram o meu tio. Bom, os meus pais eles se conheceram no dia 8 de janeiro de 1994. Minha mãe lembra disso até hoje, mas é engraçado que se eu perguntar para ela qual foi a primeira palavra que eu disse, ela não sabe. Mas tudo bem, né? Eu perdoo. Bom, eles se casaram e em 1996 eles tiveram um primeiro filho, o meu irmão mais velho, João Pedro. Bom, eu nasci no dia 12 de março de 2004 e sobre o dia do meu nascimento eu não tenho nenhum fato histórico ou pessoal muito interessante. Então eu decidi botar músicas hits do ano que eu nasci e eu conheço todas elas, não imaginava que elas fossem tão velhas assim. E tem um fato interessante que eu tenho um CD de criança que os meus pais fizeram, é um CD de fotos, fotos minhas criança, que tem essa música Amor e Sexo da Rita Lee. Quem conhece essa música sabe que ela é uma música muito bacana pra estar no CD de criança. Eu não sei porque os meus pais botaram, mas é isso. Agora, já sobre a minha infância, eu tenho mais coisas pra falar, porque eu lembro com muito carinho desse período. Foi um dos períodos mais importantes da minha vida até agora. E eu morava na casa dos meus avós, no quintal, na verdade. Eu morava em casa separada com a minha família, né? Os meus pais e meu irmão. Mas era muito bacana porque na maioria dos finais de semana eu tava brincando com os meus primos. Eu sempre brincava também com os meus vizinhos na rua. Era muito legal mesmo. Tem o quintal dos meus avós, eu lembro que a gente ficava pegando minhoca, tatu. Então, eu tenho muito carinho por essa época. Eu botei também um desenho que eu gostava muito de assistir quando eu era criança, que é Charlie e Lola. E vocês têm a obrigação de saber que desenho é esse, tá bom? Sobre um momento marcante da minha vida. Foi em 2014, quando os meus avós paternos eles se separaram, depois de muito tempo de casados. E não foi uma coisa muito pacífica, por isso acabou afetando muito a minha família. E como eu disse, eu morava no quintal dos meus avós, então era muito. Eu tinha muito contato com os meus parentes. E depois que eles se separaram, isso acabou. Porque eu me mudei do quintal dos meus avós, que também foi uma conquista marcante, que já já eu vou falar. Mas eu me mudei do quintal dos meus avós, a família nunca mais se uniu do mesmo jeito que era, e isso é uma coisa que me abala muito. Não só a mim, mas eu acho que com o restante da família também. Agora o meu avô ele mora em Minas Gerais e a minha avó tá morando na mesma casa que eu morava antes, mas não é a mesma coisa, sabe? Agora sobre a conquista marcante, foi em 2015 que os meus pais eles compraram um apartamento, a gente morava na casa dos meus avós e era bem chato porque eu não tinha um quarto só meu, eu dividia o meu quarto com os meus pais e com o meu irmão. Então, assim, pra mim, morar num apartamento e ter o meu quarto é uma coisa, assim, bem bacana. Apesar de até um tempo atrás eu não dividir meu quarto, eu dividia o meu quarto com meu irmão, mas ele se mudou já e agora eu tenho um quarto só meu. Enfim, essa é uma conquista marcante. Além disso, também tem todo o período da minha infância que pra mim foi bastante marcante. Eu botei também porque é uma coisa mais pessoal, mas que eu considero muito. Em relação a sonhos e desejos, os meus são bem simples até, já que eu não sou uma pessoa muito sonhadora, mas eu tenho muita vontade de realizar eles também, que é viajar de avião, porque eu nunca fiz isso na minha vida, acho que é o motivo por eu ter tanta vontade, e viajar a vários lugares do Brasil e do mundo, conhecer culturas, acho muito bacana. Eu tenho vontade de morar sozinha, pela experiência mesmo, não é nada contra os meus pais, não. Eu tenho vontade de fazer faculdade, rabisquei aí, mas é porque eu não diria que é um desejo. Mas, sei lá, talvez um dia eu faça. Eu tenho vontade mais aí de fazer minhas aulas de desenho, porque eu gosto muito de desenhar e eu nunca tive a oportunidade de fazer as aulas.
Além disso, também tenho vontade de ficar fluente em inglês e aprender outros idiomas também, já que é muito importante. Como curiosidade dos meus ancestrais, eu trouxe uma história que minha avó me contou quando eu era bem criança e eu lembro disso até hoje porque eu fiquei um pouquinho traumatizada na época. É uma história de terror que é bem conhecida no. Na verdade, não é uma história de terror, é uma lenda que é bem conhecida no Nordeste, principalmente nas regiões mais de mata, do interior. É, E que isso aconteceu quando minha avó era bem criança, e aí depois ela contou pra mim. Mas, enfim, é uma coisa que eles levam muito a sério na minha família. Hoje em dia eu não diria que eu acredito mais, só que eu ainda acho interessante, por isso eu trouxe pra contar. Os motivos que fazem esse book virtual importante é o conhecimento que ele traz não só para pessoas de fora da minha família, mas para mim mesma, já que eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história da minha família, porque teve momentos que eu não estive presente, né, como na pré-história, eu ainda não tinha nascido nem nada, e mesmo assim eu tenho que valorizar o que veio antes de mim, porque esses momentos são importantes para alguém, né? Além disso, também tem a parte da cultura, já que meus avós são pernambucanos, então a vida deles era diferente do que a vida que eu tenho aqui em São Paulo. Então é legal de contar.